Alunos e alunas, tudo bem com vocês? A partir deste momento, você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. E você sabe que nós estamos em uma sequência de videoaulas em que a nossa finalidade é contribuir com o seu aprendizado, porque brevemente você irá realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Por isso que nós temos esta videoaula em que rapidamente são feitas algumas considerações a respeito de alguma temática e, na sequência, nós temos o nosso exercitando, trabalhando algumas questões justamente voltadas ao Enem, como eu mencionei agora há pouco a todos vocês. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e nesta videoaula nós daremos continuidade à temática socialização, cultura e multiculturalismo, conforme eu já tinha mencionado em uma videoaula anterior. Vamos observar agora a nossa projeção, em que nós temos algumas informações que são relevantes para o aprendizado de vocês. Mas antes de observarmos a projeção, eu reforço a utilização do livro A Prova Enem, o volume que está voltado justamente às ciências humanas, sociais e aplicadas para o primeiro ano do ensino médio. Eu irei apresentar e gabaritar com vocês ao longo dessa videoaula duas questões que são retiradas justamente desse material didático. E é importante que você acompanhe este livro junto com a videoaula e ainda faça as devidas anotações a respeito daquilo que está sendo ministrado a todos vocês. Vamos em tela agora visualizar os conceitos que nós vamos trabalhar ao longo dessa videoaula. Então, nós temos aí, passando, nós temos esses dois conceitos. Conceito de relativismo cultural, e aí vocês podem observar o sinal matemático, né, o sinal da diferença, e logo abaixo do sinal nós temos a palavra etnocentrismo, né? Então, vamos retornar a imagem para mim. Então, relativismo cultural e a questão de etnocentrismo. Conforme vocês puderam observar, são dois conceitos distintos, são dois conceitos que têm uma abordagem absolutamente diferenciada. É como se relativismo cultural fosse para uma direção e o etnocentrismo aponta justamente para uma direção completamente diferente. Tá, professor, mas o que é esse relativismo cultural? O que é que significa esse termo, essa palavra etnocentrismo? Eu vou responder a essa pergunta de uma maneira bem didática e nós vamos utilizar uma charge para essa finalidade. Vamos visualizar agora em tela essa charge e aí nós temos essa charge. Nós temos aí, ó, um destaquezinho, nós temos relativismo. Essa charge, ela se reporta justamente à chegada dos portugueses no Brasil e o contato dele com a população que aqui habitava, que todos vocês têm conhecimento, que eram justamente os indígenas. Então prestem bem atenção. O homem europeu, o homem português, ele vem de um contexto social que, conforme eu expliquei para vocês numa videoaula anterior, e eu sugiro que vocês façam uma revisão desse material, e ele trouxe as referências sociais dele para o Brasil. Quais referências? Hábitos, características culturais
que aí nós vamos ter as tradições, os costumes, as crenças e todas as características sociais, né? Então, nós temos a constituição do homem, né? Do homem social, do homem europeu. E aí nós tínhamos, né, os indígenas, à época do descobrimento, e ainda temos a população indígena no nosso país, que também possuíam as suas referências, hábitos, características culturais e as suas características sociais, pela forma que se organizavam socialmente e pela maneira como que eles conviviam uns com os outros, né? Então vamos visualizar novamente a charge e aí o que é que a gente consegue observar? Esse contato, vocês podem observar que nós temos dois balões. De um lado, nós temos aí dois portugueses, aí nós temos um religioso, né? Nós tínhamos os jesuítas que acompanhavam, né? E que, digamos assim, instalaram o catolicismo no Brasil. E aí nós temos o balãozinho que diz assim, meu Deus, eles não usam roupas. De um outro lado, nós temos alguns indígenas, né? Rindo, e aí no balãozinho nós temos assim, olha, eles não usam penas. O que é que isso significa? Um choque cultural. Nós temos um contato entre duas realidades que são completamente distintas. E neste choque cultural, eles estão analisando e observando, digamos assim, a forma de vestir deles. É claro que outros apontamentos, outros elementos culturais, como é o caso, por exemplo, da crença, né, que os jesuítas consideraram, né, os indígenas como pessoas selvagens, pessoas ainda não convertidas ao evangelho e que historicamente iniciaram, digamos assim, um processo de desconstrução da prática religiosa que era comum. Então isso também é uma manifestação, né? Também acaba correspondendo a um choque cultural. Eu afirmei para vocês que os conceitos de relativismo cultural e etnocentrismo, eles seriam explicados através desta charge. Então vamos lá. Entendido a imagem, o que significa relativismo cultural, né? Vamos aí novamente observar. Agora há pouco eu ponderei a todos vocês as referências sociais, tanto do homem europeu, representado pelos portugueses, como também dos indígenas. Então isso é o relativismo. Não existe uma sociedade para outra sociedade. A charge, ela se reporta a um evento, a um fato passado. Mas nós trazemos essa discussão para a nossa atualidade na maior tranquilidade. Cada sociedade possui identidade, características próprias e os seus elementos culturais. Nós, brasileiros, nós temos as nossas características e temos, conforme eu mencionei na videoaula anterior, as nossas características e a nossa identidade enquanto brasileiros. Nós temos as nossas leis próprias, nós temos as nossas próprias tradições, costumes, nós temos o nosso folclore, nós temos manifestações artísticas que são próprias e que acabam contribuindo com a definição do nosso país, dentre outros elementos que eu poderia aqui estar mencionando. Se eu me direciono para um outro país, Bolívia, Peru, que são países latino-americanos como o Brasil, eu já vou identificar diferenças. Se eu viajo para a Europa, eu também vou encontrar outras características, eu vou encontrar referências sociais completamente diferentes daquilo que nós vivenciamos no Brasil, né? Então, é isso que eu estou colocando. É isso que é você ter uma postura relativista. Lá na antropologia se diz assim, o outro. Então, para o indígena, o homem português, ele não era um igual, ele era o outro e vice-versa. O índio, para o português, ele também tinha que ser observado como o outro. E o que é o outro? O outro é o que eu não conheço.
O outro é o que é desconhecido, mas que eu tenho que ter um olhar sensível no sentido de compreender o outro em acordo com as características deles. A imagem mostra isso, vamos voltar na imagem mais uma vez. A imagem mostra isso, esse entendimento, essa flexibilidade no olhar em perceber a diferença, porque o relativismo cultural é identificar diferenças e compreender essas diferenças do jeito que elas são. Não, nós não temos. Tanto o homem português como o indígena, eles estão tendo uma postura etnocêntrica. Ou seja, agora vamos entender o que significa esse etnocentrismo. Esse etnocentrismo, ele simplesmente implica no fato de que eu tomo as minhas referências sociais e eu analiso o outro como se fosse um igual, com as mesmas referências que eu, e não algo diferente de mim. Por isso que a postura etnocêntrica, ela acaba gerando, inclusive, posturas, comentários, análises preconceituosos, porque acabam correspondendo justamente a um julgamento. Conforme vocês puderam visualizar na imagem, o julgamento que existe está relacionado à forma de vestir. Os portugueses, escandalizados, digamos assim, pela pouca roupa dos indígenas, e os indígenas já rindo, debochando, digamos assim, porque não tem penas, né? O que seria um acessório, digamos assim, no vestir para eles, né? Então é isso que a imagem ela acaba retratando. Então isso aqui é o etnocentrismo, que a gente percebe não só nessa imagem, não só analisando essa charge, mas um etnocentrismo que perdura até os nossos dias atuais, quando eu não me coloco à disposição no sentido de perceber que a sociedade ela é diversificada, a sociedade ela é variável. É isso que nós percebemos, por exemplo, no preconceito em relação às pessoas negras, né? No preconceito em relação às diversas minorias que existem na sociedade. Eu sou branco, então eu me coloco numa situação de superioridade. Eu sou rico, eu estou numa situação de superioridade. E tudo aquilo que não está no mesmo patamar, em condição igualitária à minha, o que é que eu faço? Eu faço simplesmente comentários e tenho uma visão absolutamente depreciativa a respeito dessas pessoas. Estando claro o que é relativismo cultural e etnocentrismo, vamos para o nosso exercitando, vamos visualizar a primeira questão. Não só visualizar, mas também acompanhem a questão número 3, que está na página 162 do livro de vocês. Alan Johnson define cultura como o conjunto acumulado de símbolos, ideias e produtos materiais associados a um sistema social, seja ele uma sociedade ou família. Em 1941, Bronisław Malinowski, em seu ensaio intitulado Uma Teoria Científica da Cultura, afirmou que a cultura consiste no conjunto integral dos instrumentos e bens de consumo, nos códigos constitucionais dos vários grupos da sociedade, nas ideias e artes, nas crenças e costumes humanos. Ou seja, nós temos no enunciado da questão simplesmente um posicionamento, né? Mais um conceito a respeito de cultura. Mas prestem bem atenção, tudo muito referencial, independente do autor, independente da forma como ele conceitua, tudo muito referencial às características de um determinado contexto social. Vamos ao comando da questão. Os conceitos de cultura apresentados no texto convergem para 3 aspectos essenciais da cultura. Letra A. É construída socialmente. Compreende o ser humano em determinado tempo e espaço.
é produzida somente pela humanidade. Letra B. É transmitida pela herança cultural, compreende a totalidade das realizações humanas, é uma característica exclusiva das sociedades humanas. Letra C. É transmitida socialmente, compreende as realizações artísticas, é produzida somente pelos humanos. Letra D. É construída socialmente, compreende relações simbólicas ligadas ao sagrado, é uma realização humana. E letra E. É construída socialmente, compreende a produção econômica, determina a condição social do indivíduo. Vamos observar qual a alternativa correta? Está expressa na letra B. É transmitida pela herança cultural. Por conta do quê? Aí precisamos levar em consideração o processo educacional. A família ensina. Conforme nós trabalhamos em videoaulas anteriores, a sociedade, ela também é munida das instituições sociais, que quer queira, quer não, acabam organizando a sociedade e transmitindo os valores, os aspectos culturais e os padrões socialmente existentes. Vamos visualizar novamente a resposta correta. Compreende a totalidade das relações humanas, porque vai compreender a totalidade social, todos os membros. Então, nós vamos ser cobrados do cumprimento desses padrões sociais e é uma característica exclusiva das sociedades humanas. As outras espécies animais, elas ainda não têm essa articulação no sentido de estabelecer padrões sociais, padrões culturais, enfim, tem uma forma de vivência mais diferenciada da nossa. Vamos para a próxima questão da nossa videoaula. É a questão número 4, que inicia na página 162 e finaliza na página 163. O êxodo dos judeus franceses é um processo sofrido e cheio de dilemas. Sou francesa, mas não me sinto mais aceita em meu próprio país. Trata-se de uma sensação horrível, diz Corinne Auzi, contadora de 48 anos, que pensa em se mudar com os filhos para Israel. O estranhamento de Corinne é fruto da valorização do multiculturalismo, em detrimento dos princípios republicanos da França, pelos quais os cidadãos devem ser iguais nos direitos e deveres. Já o multiculturalismo entende o país como uma entidade dividida em comunidades com costumes e valores diferentes que devem apenas coexistir e não necessariamente conviver, né? Então, na videoaula anterior, eu comentei a vocês a respeito do multiculturalismo, destacando a questão da diversidade cultural que pode ser identificada em alguns contextos sociais. Vamos agora ao comando da questão. O texto expõe um conflito que atualmente tem preocupado vários países e se caracteriza pela oposição entre, letra A, dominação e resistência, letra B, dominação e acomodação, letra C, universalidade e relativismo, letra D, democracia e minorias, e letra E, cultura global e cultura local. Vamos observar? A resposta certa está na letra C, universalidade e relativismo, né? Então percebam, né, que a francesa, que ela é mencionada, né, nós temos aí uma frase dela no enunciado da questão, ela começa a questionar o contexto social no qual ela está, a ponto de estranhá-lo. A palavra estranhamento é utilizada no enunciado da questão. Quando eu estranho alguma coisa, é porque eu não me sinto membro daquele contexto, né? Eu não me sinto igual.
E ela começou a estranhar essa realidade, visando até mudar para Israel com seus filhos, conforme é mencionado no enunciado da questão, justamente pelo multiculturalismo, ou seja, a diversidade cultural, as variações culturais que ela estava identificando naquele